Olá, povo de Deus, mais uma vez eu estou aqui e nesta oportunidade eu gravei um vídeo sobre Mateus capítulo 24, versículo 36 até o versículo 51. É um assunto bastante interessante vai falar sobre a iminência, né? Existe alguns pré-tribulacionistas que dizem que há arrebatamentos, há o arrebatamento da igreja. Jesus registrou o arrebatamento da igreja em Mateus 24, a partir do versículo 36. Alguns pré-tribulacionistas discordam desse ponto, eu, porém, discordo, né? Eu acredito que não há arrebatamento da igreja, não há registro de arrebatamento da igreja. Tem outro vídeo que eu vou publicar aqui sobre isso, porque que eu não vejo o arrebatamento da igreja. E um dos argumentos que os pré-tribulacionistas usam, né, para dizer que aqui tem arrebatamento, tá aqui, é sobre a iminência. Eles pegam aqueles textos, né, esses textos que nós vamos estudar agora, sobre o dia e a hora, vigiai, vocês não sabem o dia, não sabem a hora, somente nem os anjos, somente o Pai, né? Enfim, todos esses textos eles usam dizendo que Jesus está falando de iminência. Mas será verdade isso? Será que realmente Jesus está falando da iminência do arrebatamento? Será mesmo? Bem, assista o vídeo completinho, você vai aprender coisas muito importantes aqui. Você estudante de escatologia, você pré-tribulacionista, você pós-tribulacionista, pode assistir para montar o seu argumento, né? Para rebater, pode comentar aqui embaixo. Você pode fazer seus comentários livremente, com todo respeito, claro. Também peço que vocês, antes de iniciar o vídeo, você que não é inscrito, você que ainda não conhece o nosso canal, aproveite a oportunidade, inscreva no canal, dê uma olhadinha nos vídeos que eu tenho gravado lá, coisas bastante importantes. Tenho gravado os vídeos sobre as alianças de Israel, as 4 grandes alianças escatológicas, né? A abraâmica, da terra de Israel, a Palestina, a aliança davídica e a nova aliança. Está faltando um vídeo apenas sobre a nova aliança, que estarei publicando logo logo. Enfim, compartilha o vídeo, curte, ativa o sininho, se inscreve no canal, ajuda nós a compartilhar a palavra do Senhor e vamos para o vídeo para não ficar muito comprido. Vai ficar um pouco puxado, mas é um estudo bastante interessante. Você está de Bíblia na mão, com a Bíblia aberta, acompanhando os textos que eu vou citar. Não vai ser um vídeo em que eu vou estar aparecendo, né? Vai ter umas imagens, vai aparecer ao longo dos vídeos algumas imagens, e nós vamos então estudar os textos. As imagens que vai aparecer são as imagens dos textos de Mateus 24, aos quais a gente vai fazendo referência. Não se esquece de inscrever no canal e de nos ajudar, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor. Comente também, tá? Dê-nos ideia, se possível, se quiser também discordar, discorde, os pontos que você discorda, enfim. Você pode comentar também sobre vídeos que eu possa gravar sobre outros assuntos. Também lá no canal há outros vídeos sobre outros assuntos, tá bom? Não existe só de escatologia, não existe só sobre as alianças. É bastante interessante, você vai aprender bastante sobre a palavra do Senhor, tá bom? Então, vamos para o vídeo em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Bem, nós vamos iniciar aqui uma explicação, né, sobre Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante. Os pré-tribulacionistas usam como argumento, dizendo que Mateus 24, 36 em diante fala de arrebatamento. Jesus dá um pause, né, na história que ele vem contando da grande tribulação e do período sucessivo a isso, que é a sua vinda, e fala do arrebatamento, coisas que eu não concordo. Bem, e eles usam como argumento, né, dizendo que Jesus está falando de iminência. E nós sabemos que iminência é um evento que ocorre sem sinais, é algo repentino, né? Então eles usam como argumento esses textos, porque em vários momentos Jesus vai falar dia e hora, que ninguém vai saber, nem os anjos, somente o Pai, né? Fala sobre vigilância, de estar preparado e tal e tal. Bem, existe um capítulo no livro de John Hart, né? Eu não estou lembrado agora o nome do livro, da editora Batista Regular, John Hart,
ele tem um capítulo sobre a iminência da grande tribulação, a iminência do dia do Senhor, certo? O autor defende lá, o escritor, que a grande tribulação, o dia do Senhor, começa de uma forma iminente, repentina e sem aviso. É uma coisa a se considerar, se pensar, se estudar. Ele não crê só na iminência para o arrebatamento. Bem, eu creio que não há iminência nesse texto no que concerne ao arrebatamento. Primeiro porque eu já expliquei que não existe iminência não existe arrebatamento em Mateus 24, 36 em diante. Expliquei isso e dei várias razões. Fiz um comentário de alguns versículos sobre isso. Sobre a questão da iminência de Mateus 24, 36 em diante, nós vamos ver algumas coisas importantes. Primeiro de tudo, que eu quero começar com o contexto, né? Vamos começar pelo contexto. Jesus, nos versículos anteriores, no versículo 32, Jesus conta uma parábola, a parábola da figueira, né? Ele diz que quando os ramos se tornam tenros e brotam folhas, então eles vão saber que está próximo o verão. Aí ele faz um trocadilho e ele diz no versículo 23, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Pergunto, qual é as coisas que Jesus está falando? Quando virdes todas estas coisas, que coisas são essas? O brotar da figueira? Será que Jesus está se referindo à figueira? Não. Jesus não está se referindo aos ramos tenros da figueira. Jesus está se referindo aos eventos do versículo 4 ao versículo 28 de Mateus 24. Jesus está falando especificamente desses eventos. E aí ele diz, quando vocês verem esses eventos, então vocês vão saber que ele está às portas. Observe que Jesus aponta para sinais. E a partir do momento em que Jesus aponta para sinais, Jesus anula a questão da iminência. Por quê? Porque a iminência não pode haver, não deve haver necessariamente nenhum evento, que nenhum evento aconteça antes do arrebatamento. Se Jesus aponta para sinais, para as pessoas se aterem aos sinais da sua vinda, então Jesus aqui de cara, ele anula a iminência. Porque para um evento ser iminente, não precisa necessariamente que ocorra algum evento. Pode acontecer algum evento, mas não necessariamente tenha que acontecer algum evento. Se há sinais, primeiro ponto, se há sinais, não é iminente. Bem, aí ele passa para o versículo 36, onde muitos pré-tribulacionistas dizem que esse texto fala do arrebatamento. Por quê? Porque é iminente, né? Eles creem que Jesus está falando aqui de uma iminência. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. É o versículo 36, Jesus inicia assim, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e estavam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois num campo, um será levado e outro deixado, estando dois moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Aí ele diz, vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, essas expressões, não sabeis a hora, vigiai, daquele dia e hora ninguém sabe e tal, esses textos, né, eles dizem que isso remete à iminência. Só que no versículo anterior, Jesus está falando de sinais, certo? Como eu já deixei claro. Então isso já anula a questão da iminência para o arrebatamento, se caso fosse arrebatamento, né? Para a segunda vinda, digamos assim.
Mas aí, como explicar esses textos? Porque realmente parece que Jesus está falando de uma iminência, certo? Mas eu pergunto, primeiro de tudo, para quem Jesus está falando que esse dia vai pegar de surpresa? Vai ser uma surpresa. Será que o arrebatamento é uma surpresa para a igreja? Não será, porque a igreja verdadeira, ela está esperando Jesus. Ela está aguardando já. Se Jesus viesse hoje, ele levaria a sua igreja. Aqueles que estão amando a sua vinda. Então, para quem Jesus está falando sobre o dia e a hora? Observe que no versículo 43, Jesus disse, considerai isto. Ele fala no versículo 42 que vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, né? E no versículo 43 ele diz, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O que Jesus está dizendo? Vocês não sabem a hora, mas eu estou dando sinais para vocês. Vocês não sabem quando vão começar a grande tribulação, e vocês não sabem o momento exato da vinda do Senhor depois da tribulação. Porque Jesus está falando para judeus. Jesus está falando ainda do período tribulacional e da sua vinda depois da tribulação, que foi os eventos que ele falou do versículo 29 ao versículo 31 em diante, do versículo 29 em diante ao versículo 31, ou seja, da sua segunda vinda depois da grande tribulação e não sobre o arrebatamento. Ele está falando, vocês não sabem a hora exata quando estes eventos vêm sobre vocês e quando será a vinda do Senhor. Então, primeira pergunta que eu faço, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus está falando especificamente da segunda vinda ou Jesus está falando dos eventos de um quadro geral da grande tribulação e da segunda vinda? Por que Jesus fala dia e hora? Jesus está falando do pacote completo. Jesus está se referindo ao dia e à hora, mas não somente da vinda do Senhor pós-tribulação. Ele está falando tanto da tribulação como da vinda do Senhor, como um evento só. Ou seja, aquele dia, ou seja, o dia do Senhor, que nós conhecemos como a grande tribulação, e a segunda vinda, num pacote só. Vocês não sabem quando virá esse dia. Esse dia vai pegar muitos de surpresa, se não todos, porque eles não sabem o dia. Eles não sabem a hora. Então, quando Jesus fala que não, mas daquele dia e hora ninguém sabe, ele está se referindo ao pacote completo. Certo? Aí ele diz, mas vocês não sabem esse dia, vocês não sabem, mas eu estou dizendo para vocês. No versículo 43, ele vai dizer, mas considerai isto, se o pai de família soubesse, quem é o pai de família aqui? Quem é o pai de família? O pai de família aqui são aqueles para quem Jesus está falando, os judeus, para aqueles que sobreviverão na tribulação, para aqueles que irão passar a tribulação. É para esses que Jesus está falando. Vocês não sabem, mas eu estou dizendo para vocês olhar para os sinais. Eu estou dizendo para vocês olharem para os eventos. Porque se vocês soubessem isso, o pai de família souber, então ele vai vigiar e não vai deixar que a sua casa seja minada. Certo? E aí, é interessante observar também que esta surpresa, porque ele vai dizer no versículo 44, por isso estáis vós preparados também. E observe que esse versículo ele é posterior ao versículo anterior, que fala de um pai de família que vigia de noite, aquele que sabe que o ladrão vai vir. Jesus vai vir como ladrão para a igreja? Não, não existe isso. Jesus vai vir como noivo, não é arrebatamento, tá? Pré-tribulacionistas que dizem que isso aqui é arrebatamento, não é. Jesus não vem como ladrão para a noiva. Sequestro nunca foi uma coisa boa. Sequestro é sempre algo, pessoas que são levadas contra a sua vontade. A igreja vai ser levada a favor, com vontade. Ela quer estar com Cristo. Então não é
não tem nada a ver com arrebatamento. Aí ele diz no versículo 44, por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aí ele vai continuar. No versículo 50, ele diz, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera. Ele está falando de uma parábola, né? Parábola dos dois servos. E ele vai falar aqui do servo bom e do servo mau, do servo fiel e do servo infiel. E ele diz no versículo 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera. Jesus está falando de qual servo? Do servo bom e fiel ou do servo imprudente? Do servo imprudente, do servo infiel, do servo que espanca, do servo que diz, o meu Senhor tarde virá. É desse homem que Jesus está falando, que ele não sabe. É desse homem que Jesus está falando que ele vai ser pego de surpresa. Há uma hora em que ele não sabe, Jesus vai vir para este homem, para aquele que maltrata os seus conservos, para aquele que diz que o Senhor tarde virá, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Então, a questão aqui de Jesus dizer, vocês estejam apercebidos, estejam vigilantes, está relacionado aos eventos que ocorrerão. Por isso é que no versículo 33 ele diz, quando viste todas estas coisas. Então, a exortação de Jesus aqui, a vigilância, é para que eles vigiem olhando para os sinais. A vigilância aqui está relacionado com os eventos que ocorrerão, que ele deixou registrado nos versículos 4 a 28. Aqueles que vão ser pegos de surpresa não são os fiéis, não são os que estão esperando. Os que vão ser pegos de surpresa são aqueles que, olhando para os sinais, olhando para os eventos, olhando para os acontecimentos que Jesus previu que iria acontecer, do versículo 4 ao versículo 28, do capítulo 5, do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 18, todos estes eventos, a 70ª semana de Daniel, vendo todos esses eventos ocorrerem, as pessoas ficam negligentes, as pessoas ficam indiferentes de que Jesus está às portas. Por isso é que ele diz no versículo 33, quando vocês virem essas coisas, vigiem, porque ele está próximo. Então a relação aqui da vigilância não é em relação à iminência, é em relação aos eventos. Aos eventos. Ou seja, vocês não estejam indiferentes aos eventos quando eles ocorrerem. Vigiem quando vocês virem estas coisas acontecerem. Estejam preparados, por isso é que ele vai falar no versículo 43 do pai de família que sabe o dia que o ladrão vai vir. E Jesus vai vir na segunda vinda como ladrão? Sim. Por quê? Porque ele vai tirar, ele vai afastar, ele vai jogar os ímpios num lago de fogo, no inferno. E ali haverá choro e ranger de dentes, certo? Então Jesus vem como um ladrão, porque é um sentido, digamos aqui, pejorativo, né? É um sentido ruim, digamos assim, vamos usar essa expressão, de que Jesus vem para julgar e inaugurar o reino milenar. Então, por essa razão é que Jesus diz no versículo 43 que o pai de família sabe. Então, a vigilância aqui não é em relação a uma iminência, é em relação aos eventos, às coisas que vão acontecer, as tragédias, os cataclismas, e as pessoas que vão ser pego de surpresa nesse dia. Observe no texto do versículo 36 ao versículo 51 que todos aqueles que vão ser pegos de surpresa, em nenhum momento são os discípulos, são os fiéis. Se você ver na parábola dos dois servos, do versículo 44 em diante, vocês vão ver que aquele que vai ser pego de surpresa, aquele que não sabe a hora nem o dia, é o servo infiel, é o servo imprudente, não o servo fiel. Então, a questão
a relação aqui de estar preparado, do versículo 44, por isso estáis vós preparados também. Observe que ele usa a expressão também, porque ele está falando, aí vocês veem os sinais, olhem para os sinais. Quando estas coisas acontecerem, aí vocês estejam preparados, porque ele vai vir a qualquer momento, a qualquer hora. Então a segunda vinda, ela é um evento surpresa, mas não um evento iminente. Um evento iminente, ele é um evento que ele também é uma surpresa, mas um evento surpresa nem sempre é um evento iminente. Um evento iminente, ele não terá sinais anteriores para acontecer. E um evento que pode acontecer de forma surpreendente, que cause espanto, surpresa, de repente, ele pode ser assim, sem necessariamente ser um evento iminente, certo? É um evento surpresa, porque vai pegar as pessoas de surpresa, porque o dia exato, a hora exata, o momento exato, os segundos, os milésimos exatos, eles não sabem, mas eles estão esperando. Por quê? Porque eles olharam para os sinais. Então, a referência aqui é a segunda vinda. E o vigiar aqui é em relação aos eventos. É em relação ao julgamento. O vigiar aqui não é em relação ao arrebatamento. O vigiar aqui é em relação ao julgamento. Observe que do versículo 36 ao versículo 51, sempre Jesus está falando daqueles que vão para o lago de fogo, daqueles que tem a sua parte com os hipócritas. Observe que todos aqueles que Jesus diz que vão ser pegos de surpresa são aqueles que são hipócritas, são aqueles que são servos maus. Observe que aqueles que serão pegos de surpresa são aqueles que, olhando para os eventos, continuam dizendo, não, ele não vem agora, ele vai demorar. Por isso é que Jesus diz, não fiquem como eles, vigiem. Porque eles vão olhar para os eventos e vão ficar negligentes, mas vocês têm que vigiar. Certo? Então, a referência aqui da surpresa que vai ser a segunda vinda de Cristo depois da tribulação, a parúzia de Cristo, é em relação ao juízo. Um será tomado e o outro deixado. Nós já explicamos que isso é um julgamento, certo? Observe que ele vai falar no versículo 44 em diante, ele vai trazer uma parábola dos dois servos, em que um é fiel, o outro é imprudente, e que apenas virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Ele está se referindo ao servo mau e não ao servo bom. Então, a surpresa aqui, a vigilância aqui, a exortação aqui é em relação ao juízo, ou seja, para que vocês também não entrem em condenação, para que vocês também não sejam destinados com os hipócritas. Estejam então preparados, estejam então vigilantes, porque se o Senhor encontrar vocês fazendo assim, então então você será um servo bem-aventurado, que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Eu vos digo que o porá sobre todos os seus bens, versículo 47. Então, a referência aqui é que eles vigiem, sejam sóbrios. Observe que ele faz um trocadilho entre os ébrios, os que estão bebendo, e os sóbrios, os que são servos prudentes. Ou seja, esses têm que estar vigilantes, têm que estar esperando. Depois de olharem para os sinais, vocês não podem esquecer o versículo, o contexto anterior de que Jesus disse, quando vocês virem de todas estas coisas, quando vocês virem de todos os sinais. Então a referência aqui é ao juízo, certo? Para que eles não tenham parte com os ímpios. Ou seja, vocês têm que estar preparados quando vir estas coisas acontecerem, para que vocês também não sejam condenados.
Então, a referência aqui, não, mas está dizendo, vocês vigiai porque não sabeis a hora de vir o vosso Senhor, ou por isso estáis vós preparados, e há uma referência aos discípulos e tal, e o versículo 36 nem tanto, porque ele diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe, então ele está incluindo os ímpios e os crentes, né? E os que crerão, e os salvos durante a tribulação. Essas referências não dizem respeito ao arrebatamento, à iminência do arrebatamento. Por quê? Porque justamente no versículo 33, como eu já falei da parábola da figueira, Jesus está falando sobre os sinais, certo? O vigiar aqui é mediante aos sinais. Vocês estão vendo os sinais acontecerem, então vocês vigiem, porque quando estas coisas todas estiverem se cumprindo, é porque Jesus já está às portas. E até para a segunda vinda, Jesus não deu datas. Claro que a gente pode... porque assim, um evento para ser iminente, não é necessariamente... Um evento para não ser iminente, não significa dizer que você vai saber o dia exato e a hora exata que Jesus vai vir. A segunda vinda, a parousia, depois da grande tribulação, ela não é iminente. Por que ela não é iminente? Só porque nós podemos datar? Não. Ela não é iminente porque existem eventos anteriores que vão apontar que o dia está se aproximando. É igual um destino, que você vai para um destino que existe as placas a tantos quilômetros, a 20 quilômetros, a 10 quilômetros, a 3 quilômetros. Então os eventos, quando vão se apertando cada vez mais, vão dizer, tá bem pertinho, tá mais perto, mas você não sabe o dia e a hora exata. Você não sabe o momento exato, mas os eventos apontam que está chegando, está mais se aproximando, né? Tá mais quente, né? Como nós dizemos naquela brincadeira, tá frio, tá quente, tá ficando mais quente, tá morno, tá quente, e enfim, os eventos apontam para isso. Então, é os eventos que tornam a parousia, depois da tribulação, um evento que não é iminente. É os eventos. Isso não significa dizer que você vai saber o dia e a hora exata. É no dia 25 de março, às 3 horas e 45. Não, você não vai saber. Você não vai saber. Jesus é quem sabe. Deus é quem sabe. Então, a referência aqui sobre vigilância e estar preparado é em referência aos eventos do versículo 4 ao 28. Ou seja, vocês estejam vigilantes quando vir essas coisas acontecerem. Vocês estejam preparados. E o texto todo aqui, do versículo 32 em diante, se refere a julgamentos ímpios. O texto todo, do 32 ao 51, refere-se àqueles que serão pegos de surpresa, aqueles que Jesus vem como ladrão, aqueles que serão surpreendidos, sempre serão os ímpios. Pode ler o texto, analise o texto, que todas as vezes os que vão ser surpreendidos são os ímpios, são os infiéis, são os imprudentes, são os que estão se embriagando com os ébrios, e não os fiéis e prudentes, porque esses vão estar vigilantes, vão estar esperando e preparados, porque eles estão olhando para os eventos, estão analisando os eventos, e então eles sabem que pode ser daqui a 2 dias, 3 dias, o dia e a hora exata eles não vão saber, mas podem calcular mais ou menos, e então vão estar cada vez mais preparados. Então é isso, né? Eu creio que essa é uma explicação bem interessante, embora haja outras explicações. Deus abençoe cada dia mais a sua vida.